Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lanterna. Hoje estamos aqui na UF em mais um cenário diferenciado para falar da última rodada da Copa Libertadores e a última rodada do Brasileirão. Para começar a falar um pouco sobre a Libertadores, vamos falar do primeiro jogo. E o Fortaleza não apresentou muita coisa, assim como não vem apresentando nos últimos jogos depois da troca de técnico, né? Eles demitiram o Vojvoda, depois disso não se encontraram até agora. Contrataram aí um velho conhecido das torcidas do Sudeste. Ele vem apresentando um trabalho igual dos últimos times que ele passou. Medíocre, bem mediano, e é isso aí. O time do Fortaleza ainda está tentando se reencontrar, né, na temporada depois desse início péssimo que o time teve, né? Na partida contra o Fluminense, inclusive, sofreu no jogo, né? Foi pro Maracanã, tomou 2 gols. Tipo, não foram gols que eu posso dizer que não era para ser tomado, mas que o Fortaleza, jogando como estava no ano passado, no ano retrasado, nas outras temporadas, não teria tomado de forma tão fácil. O Fortaleza ainda conseguiu fazer um gol no segundo tempo, demonstrou que poderia empatar, tentou fazer um abafo ali no final para poder descolar esse empatezinho, pelo menos somar 1 ponto, mas não conseguiu. E aí o Fluminense, com os gols do Canóbio e do Cano, conseguiu esses 3 pontos e está se recuperando. Vai enfrentar o América de Cali agora no Sul-Americana, hoje inclusive. Venceu o jogo da ida também por 2-1, igual o jogo com o Fortaleza. E, aliás, eu queria até fazer um ponto nessa questão, né, que o Fluminense, apesar de estar vencendo, não está conseguindo evitar de tomar gols. Uma coisa que tem sido muito criticada pela torcida é isso, que o Fluminense joga bem, faz gols, às vezes até vence, mas não consegue sair com o placar zerado na questão defensiva. Independente se ganha de 2, 3, 4, pelo menos um gol tem tomado na maioria dos jogos. Sim, essa questão defensiva do Fluminense, eu acho que deve ser um ponto de atenção, né, para o técnico, porque vem sendo um pouco criticada e tal, por não conseguir ter aqueles clean sheets, que é o nome dado, né, por aí, para os jogos sem sofrer gols. O ataque do Fluminense está apresentando até bons números. O Cano, inclusive, conseguiu fazer uns golzinhos aí nas últimas partidas, coisa que ele não vinha fazendo durante o ano. Se aproximou da artilharia do time, né, na temporada, mas a defesa realmente está deixando um pouco a desejar por não conseguir não tomar gols. O Manuel, né, que assumiu a titularidade nos últimos jogos, vem sendo um pouco criticado, mas acho que o principal problema é a falta de velocidade dos zagueiros do Fluminense. Tanto ele quanto o Thiago Silva não conseguem desenvolver, né, um bom jogo contra atacantes um pouco mais rápidos. E eu acho que é esse o ponto principal que deve ser trabalhado, né, de posicionamento para tentar suprir essa necessidade de cobertura contra atacantes um pouco mais velozes, que é o que, para mim, que o Fluminense está apresentando mais dificuldade. Só para encerrar esse assunto do Fluminense, eu queria destacar essa questão do Manuel, que o Manuel assumiu a titularidade por causa da lesão do Thiago Silva, né? A lesão do Ignácio e a suspensão do Freitas no último jogo. Ele que tinha feito aquela falta, né, na entrada da área para evitar que o time tomasse mais um gol. Mas que agora o Fluminense está contratando o Igor Rabelo, né? Ainda não foi anunciado até o momento que está gravando esse vídeo, mas todo mundo já sabe que ele veio pro Fluminense, já deu até entrevista no aeroporto dizendo que ele veio pro Fluminense. Também quero comentar sobre o Cano, que o Cano está a 15 gols de se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão. Tá pertinho, agora voltando nessa fase artilheira dele, que inclusive ele se lesionou, não joga hoje também, mas como é uma lesão tranquila, próxima rodada do Brasileirão ele provavelmente já vai estar disponível pro Renato. Ele voltando nessa fase artilheira dele, ele tem tudo para conseguir chegar nessa posição de maior artilheiro estrangeiro ainda nessa temporada. Sim. E só para destacar também a questão do Fábio, e o Fábio também vai, a partir do jogo de hoje, vai ser o jogador do futebol mundial com mais partidas na história. Ele que passou a maior parte da sua carreira no Cruzeiro, mas que veio pro Fluminense já com idade avançada, tá com seus 44 anos ali. Sim. E que agora vai se tornar o maior jogador em questão de números, né, de partidas na sua carreira. Sim, ele saiu do Cruzeiro já muito questionado por estar já um pouco mais velho, mas já tá aí desempenhando um bom futebol há alguns anos no Fluminense, e pra mim ele parece que vai render mais uns 2, 3 aninhos e vai se aposentar um pouco mais próximo da idade, né, dos 50 do que dos 40, que agora ele já tá chegando já na metade desse caminho. Outra partida que aconteceu nessa rodada da Copa Libertadores foi o Atlético Nacional recebendo o São Paulo em casa e empatando em 0-0. Uma partida muito chata, morosa, pouco inspirada para ambos os times. O São Paulo, inclusive, não conseguiu finalizar na partida, teve 0 chutes a gol, mas o Atlético não ficou
tão melhor assim, que conseguiu apenas 3 chutes, nenhum foi em direção ao gol, nenhum dos goleiros trabalharam, e foi uma partida bem aquém, né, do time do São Paulo, que parece que vai apresentar essas oscilações no decorrer da temporada. E outra partida também do São Paulo, que foi o Brasileirão contra o Sport, um 2-2, me surpreendeu no começo. O Sport abriu 2-0, um resultado que ninguém esperava mesmo após essa primeira vitória do Sport no campeonato. Ninguém imaginava que o São Paulo, que não tá mal, o São Paulo não tá mal, mas beleza, não tá lutando por nada ali nas cabeças, mas não tá mal, tem jogado bem sim. Só que o time do Sport não conseguiu manter esse resultado, acabou cedendo o empate para o time do São Paulo, e agora vai jogar contra outro time que também é pedreira, vai pegar o Palmeiras segunda-feira, e, cara, muito provavelmente vai ser uma derrota, porque nesse caso, um empate já vai ajudar, só que uma derrota só vai piorar esse quesito do Sport. Então, o Sport ainda precisa de mais pontos, muitos pontos, para conseguir se recuperar no campeonato, mas se conseguir manter o nível desse primeiro tempo contra o São Paulo, tem tudo para, quem sabe, conseguir um milagre. Eu acho que, eu já falei em um vídeo anterior que o Sport para mim era o primeiro rebaixado. Mas se ele apresentar esse futebol com algumas das equipes ali que também estão brigando contra o rebaixamento, se for contra o Vasco, contra o Santos e tal, eu acho que talvez consiga agregar alguns pontos e brigar ali pelo primeiro lugar fora da zona, assim como o Vasco está brigando, como o próprio Santos está brigando, ganhando alguns joguinhos e tal no decorrer desse campeonato. Então talvez esse milagre possa acontecer. Mas o time do Sport tem que, sim, não desistir e brigar, né, e conseguir algumas outras vitórias. Não pode ceder esses empates a todo momento, porque senão eles realmente estão condenados. A terceira partida que aconteceu na Copa Libertadores entre times brasileiros foi o jogo que o Flamengo recebeu o Internacional e ganhou de 1-0, um placar simples no Maracanã. O Flamengo dominou o primeiro tempo, né, de jogo, assim como vem dominando a maioria das partidas nas últimas rodadas. Porém, no segundo tempo, parecia um pouco desestabilizado. O Flamengo vem apresentando um futebol muito desigual entre os tempos. Geralmente, o primeiro tempo, eles amassam a maioria dos adversários, mas no segundo, perdem completamente a coerência de jogo e muitas vezes até tomam gols na segunda etapa por causa dessa queda de desempenho. Muito vem sendo comentado sobre essa queda de desempenho do Flamengo nas últimas partidas durante o segundo tempo. Foi inclusive perguntado ao Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, durante uma coletiva no último jogo, sobre isso, e ele desconversou. Falou que às vezes as coisas não encaixam e não soube explicar muito bem. Mas eu vejo assim como uma queda de rendimento físico mesmo. Os jogadores parecem estar muito cansados e aí as peças de reposição, não contendo a qualidade técnica dos titulares, não conseguem desempenhar o mesmo papel no segundo tempo. Talvez o Flamengo tenha alguns problemas no decorrer dos campeonatos que ainda está participando, né, a Libertadores e o Brasileirão, por causa dessa queda de rendimento que pode gerar alguns problemas em partidas de mata-mata. Eu acho que isso é uma questão que tem que sim ser trabalhada, tem que sim ser resolvida. Mas se for muito esse lado da questão física mesmo dos jogadores, não tem muito o que fazer. O Felipe vai ter que rodar o elenco para poder tanto manter esse nível do Flamengo, quanto também para não ter mais lesões, né? Porque o Flamengo sofreu com muitas lesões durante essa temporada. Mas apesar dos pesares, eu não acho que isso vai ser um fator determinante na classificação do Flamengo, porque eu não acho que o Inter vai conseguir se recuperar, apesar de ter sido só 1-0. O Internacional não tem demonstrado nesses jogos de mata-mata esse time que consegue ter uma reviravolta e tudo mais. A gente viu isso de uma forma bem clara no jogo do Fluminense com o Internacional. Não vou falar que não tem como o Flamengo ser eliminado, porque é futebol. Sim. Mas, cara, pra mim é 96% de chance do Flamengo passar e é isso, porque o Inter, eu acho que chegou ao fim. Muito se fala sobre o Diniz, tem um ciclo. O Roger também tem muito disso. O Roger geralmente chega num clube, implementa seu estilo de jogo, tem aquele momento de caraca, que futebol bravo. O melhor time do Brasil, assim como teve no começo do Campeonato Brasileiro. Pois é, foi assim no Palmeiras, foi assim no Fluminense, foi assim no Grêmio, foi assim em vários times que ele treinou, e no Inter foi a mesma coisa. O Internacional começou a temporada voando e agora a gente tá vendo como é que o time tá. Então, a gente comentou sobre o Grêmio e o Vasco, sobre a possibilidade de trocar os técnicos antes da rodada, né? Porque agora acho que o Vasco é o Diniz.
Mas a gente também não pode deixar de comentar sobre o Inter. Se o Inter tá querendo alçar voos maiores, né, nessa temporada, porque pra mim o Inter agora só vai ter o Brasileirão, tem que começar a repensar ali, se realmente vai manter o Roger, se vai buscar outra opção ali pra poder ficar na área técnica, porque o time do Inter não tem demonstrado muita evolução. Eu concordo muito com você e vejo isso talvez como a capacidade de montar esquemas diferentes muito limitada do Roger. Se você for ver agora também, a partida do Brasileirão do Flamengo e do Inter foi também contra um contra o outro, né? E a próxima partida da Libertadores também vai ser um contra o outro. E o Flamengo, apesar de entrar com um time misto, dominou desde o início, fez 2 gols muito rápido. O Pedro, inclusive, desencantou, meteu 2 logo numa partida que ele veio como titular depois de muito tempo. Logo depois, na coletiva de imprensa, o Roger falou que a estratégia dele tinha dado certo em alguns momentos, sendo que eles nunca ficaram na frente do placar. Eles tomaram 2-0 no primeiro tempo, tomaram um terceiro, fizeram um gol que alguns, né, inclusive um comentarista do Sport TV comentou que provavelmente estava impedido e teriam congelado o frame errado, né, na questão do impedimento pelo VAR, mas esse gol ainda assim não serviu de muita coisa, não deu nem ânimo suficiente para o Inter buscar pelo menos um segundo gol. Então eu acho que falta uma certa variação tática por parte dos times do Roger para conseguir o decorrer do campeonato. Assim como eu vejo no Diniz, que faz os times jogarem sempre da mesma maneira, sempre funciona no começo do campeonato, mas no decorrer deles, né, os times aprendem a jogar contra e para de dar certo. E agora comentando sobre o Botafogo que vai enfrentar a LDU, né, na segunda partida, na volta das oitavas da Libertadores. O Botafogo venceu por 1-0 com o gol do Arthur, algo que pode ser perigoso, se tratando de um time que joga na altitude. A gente sabe como é que a LDU tem um histórico de times bem tecnicamente, mas que lá na altitude vira o Barcelona do Messi. O Botafogo jogou com o Palmeiras nesse fim de semana, perdeu de 1-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. De um Felipe Anderson que não tinha feito gols esse ano ainda. É o primeiro gol dele no ano. Não tinha feito gol porque também não tem jogado, né? Ele chegou com uma contratação bem badalada pro Palmeiras, mas não conseguiu demonstrar o futebol que ele está demonstrando lá na Lazio, né? Essa partida, né, do Palmeiras contra o Botafogo no Newton Santos, pra mim foi a pior do Brasileirão nesse domingo. Eu assisti 4 partidas desse domingo e essa foi a mais chata de assistir, muito por conta da pouca efetividade e criatividade dos dois times. O Botafogo não atacava, praticamente. O Palmeiras, quando atacava, não chegava perto do gol, né? Fazia, assim, suas jogadas e tal, tinha alguma habilidade. É verdade que entraram com um time misto, ambos os times, por conta da próxima partida pela Libertadores. Pela qualidade das peças, mesmo sendo reservas, eu acho que podia ter um pouco mais de criatividade sendo apresentada nessa partida, que foi bem chatinha. Teve esse gol no final do primeiro tempo, no segundo praticamente nada mudou, né? O Botafogo não conseguiu chegar no gol do Palmeiras e se distanciou um pouco mais do G4, que agora está a 4 pontos do Bahia, que é o 4º colocado, e está pegando essa vaga direto na Libertadores. Pode fazer falta para o Botafogo ano que vem devido a esses problemas, né, fora de campo que eles estão enfrentando. A gente falou do Palmeiras e do Botafogo, né, no caso. Tem uma situação que ali, se não abrir o olho, não entrar focado na partida, pode se surpreender com a LDU. Por outro lado, o Palmeiras está tranquilo. O Palmeiras venceu de 4-0 no Universitário. Não está com a classificação encaminhada. Se eu sou Abel, eu meto louco. Eu coloco um time em reserva, porque eu acho que sem chance do Palmeiras ser eliminado. Isso eu posso cravar. O Palmeiras não é eliminado. É impossível o Palmeiras ser eliminado na Libertadores. E na próxima rodada vai enfrentar o Sport, que é o lanterna do campeonato. Também acho que vai vencer. E voltando a comentar aqueles 2 jogos que o Palmeiras nunca joga, 2 jogos atrasados do Palmeiras, tem tudo para jogar o Palmeiras no primeiro lugar. O Flamengo, como se disse, né, tem até essa inconstância no segundo tempo dos jogos. Uma partida dessa, o Flamengo pode tropeçar e perder um ponto, e o Palmeiras pode se aproveitar, no caso, desse momento e assumir a liderança. Falando sobre o destaque desse domingo, dessa última rodada do Brasileiro, é aquela briga ali na parte de baixo da tabela, a goleada do Vasco sobre o Santos de Neymar em pleno Morumbi, que serviu como casa do Santos nessa partida. O Vasco foi para o intervalo com apenas 1-0, mas conseguiu 4 gols em 12 minutos de segundo tempo, né? Então, demonstrou ali uma clara evolução no estilo de jogo, mesmo que seja contra o Santos, que é um adversário fraco
que a gente está vendo aí que está na parte de baixo da tabela, mas estava acima do Vasco na classificação. O Vasco conseguiu aí um respiro, né, da parte de baixo da tabela, conseguiu sair do Z4, agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está logo abaixo do próprio Santos e empurrou o Vitória para a zona que realmente o time do Vitória está brigando contra o rebaixamento, vai continuar brigando o resto do campeonato, porque é um time bem fraco, né? E acho que até um pouco mal treinado, mas eu queria destacar que foi primoroso o jogo do Vasco no segundo tempo. A gente vê que o Flamengo está um pouco pior nos segundos tempos, mas o Vasco vem demonstrando uma evolução a partir do momento que volta do intervalo. Conseguiu fazer 5 gols, né, no segundo tempo. Teve um pênalti bobo, é claro, que talvez diminuísse esse placar em 1 gol, ao invés de 6 ia ser 5. Mas o time do Santos não apresentou uma defesa assim pífia. O goleiro no primeiro gol saiu completamente errado, catou borboleta, quase saiu voando no cruzamento que gerou o primeiro gol. E depois tomou 1 gol de pênalti que o Ryan fez e 2 gols de cavadinha na mesma partida. Então, assim, é uma certa humilhação para um goleiro de time profissional esse nível de atuação. Esse jogo foi completamente sobrenatural, cara. E eu morro de rir com os comentários na internet, né? Porque eu vi muita gente comentando, falando sobre o Neymar, e o Neymar ter conseguido escapar do 7-1 e da goleada do Bayern no Barcelona, mas que agora tomou 6-0 do Vasco, né? A pior derrota da carreira dele, e que ele saiu muito cabisbaixo, muito comparando com aquele meme do Homem-Aranha, dele andando triste. E, cara, eu passei até por uma situação engraçada. Nesse momento do jogo, né, na partida, tava 5-0, eu tava saindo de casa, encontrei o meu vizinho, que é vascaíno, ele tava passeando com um cachorro, não tava nem assistindo o jogo. E eu falei com ele, caramba, né, o Vasco tá goleando, hein, nunca mais, não sei o que. Ele, para de me zoar, que não sei o que, nem acreditou. Ele pegou o celular, viu o placar, 5-0, né, ainda tava 5 no caso. Ele falou, cara, não acreditava. Então, se um torcedor do Vasco não estava acreditando que esse placar era possível, imagina o resto, né? Sim. E aí, já falando sobre o Santos, né? Já pra gente poder encerrar, o Santos tem um mole, porque tava conseguindo jogar bem, tava se recuperando, tava vencendo partidas, somando pontos que era mais importante. Só que agora pro Vasco, que também era um time que tava abaixo, tava bem pior, não tava jogando bem, deu esse mole. Deixou de somar seus pontos, tá abaixo do Vasco agora na tabela. Se der um mole, volta para a zona, conseguiu se manter fora, mas ainda pode voltar nas próximas rodadas. Uma disputa que eu diria que está até mais acirrada do que a disputa pelo título. Sim. Porque pelo título são 2, 3 times. Cruzeiro, que já está quase dando tchau nessa disputa, Palmeiras e Flamengo. Lá embaixo não, lá embaixo é Vitória, Santos, Vasco, o Sport está tentando acordar. Então o Santos não é porque venceu 2 partidas que já está ali suave. Sim. Na nave, até porque hoje a torcida organizada do Santos invadiu o CT, disse na cara dos jogadores que eles estavam merecendo uma tapa na cara. Foi uma situação bem lamentável, mas não tem como não achar isso engraçado, de certa forma, porque o Neymar nunca ia imaginar que ele ia voltar pro Santos e ia passar por isso. Sim. Eu tenho certeza absoluta que ele voltando pro Santos, o pensamento dele era voltar a jogar aquele futebol que fez o Neymar ser o Neymar. Sim. O futebol do Neymar do Santos, que ganhou Libertadores, foi pro Barcelona, que ganhou a Champions junto com o Messi, o tal do famoso trio MSN. Tá sendo totalmente diferente da expectativa dele. Exatamente. Eu acho que ele veio pro Santos também se baseando na vinda do Suárez pro Grêmio, que veio e deu certo, jogou bem, mesmo sem joelho, já bem mais velho, mas ele não consegue desempenhar 1% do futebol que as pessoas colocaram a expectativa nele. Então, tá uma situação bem triste do Santos, mas que chega a ser um pouco cômica por conta das decisões de vida, de carreira do Neymar, que veio para, sei lá, salvar o Santos de um possível ostracismo, de uma carreira mediana, né, nessa temporada, mas tá só levando o Santos para a zona de rebaixamento, sem conseguir ajudar, sem conseguir levantar o time dele, né, nesse campeonato. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui no canal Lanterna, comentando um pouco sobre a última rodada do Brasileirão e da Libertadores. Na próxima partida vamos comentar de novo sobre Brasileirão e Libertadores e esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha para a gente chegar para mais gente, conseguir continuar nesse trabalho e valeu! Até o próximo episódio.